Fala pessoal, vamos direto para o terceiro vídeo da série sobre a reforma. Hoje eu quero falar sobre um reformador que talvez foi um dos mais importantes para nós brasileiros, nós que falamos a língua portuguesa, que é o João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele nasce em Portugal em 1628, em Álvares da Baixa. Ele vai muito pequeno para Lisboa, porque ele fica órfão de pai e mãe, e ele é adotado por um tio dele, que é um frade romano. E ele começa a ser educado nas melhores escolas de Lisboa, porque o objetivo do tio era que ele se tornasse um clérigo importante da cúria romana em Portugal. A gente não sabe muito porquê, a história não conta direito porquê, mas aos 13 anos ele vai para a Holanda, e da Holanda ele vai para Batávia, que hoje é Jakarta, na Indonésia, e de lá ele vai para Malacca, na Malásia. Só que nesse caminho da Holanda para Jakarta, e da Jakarta para Malásia, de Jakarta para Malásia, ele recebe um panfleto calvinista, protestante, que falava sobre as diferenças da cristandade. Segundo o próprio João Ferreira de Almeida relata, ele sentiu muito impactado e o coração dele extremamente constrangido pela graça de Deus. E aí, lendo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, ele entende a necessidade da Bíblia ser escrita, ser traduzida para a língua portuguesa, para o português, para que o Evangelho pudesse alcançar os portugueses. E a partir dali ele começou a orar pelo avivamento, orar pela reforma de Portugal e a traduzir a Bíblia. Como ele não tinha ainda muito conhecimento, ele tinha entre 15 e 16 anos, ele não tinha muito conhecimento ainda do grego e do hebraico, ele pega a Bíblia traduzida para o latim, por Teodoro de Beza, e ele, em algumas dúvidas que ele tinha, ele usa as cópias francesas e espanholas, e aos 17 anos ele traduz o Novo Testamento. Tradução feita, ele manda por um pastor lá para Holanda, porém esse cara morre no caminho e a tradução se perde. Cara, o que acontece aí? Ele se coloca toda a disposição de coração dele, toda a energia dele para traduzir a Bíblia. Ele se converte ao protestantismo, ele se filia à igreja reformada da Holanda em Malacca, e ele começa a trabalhar como visitador de doentes. Depois ele passa para diácono e em 1656, ele é separado e ordenado presbítero. Uma coisa importante é que existiam algumas dúvidas sobre se quando o João Ferreira de Almeida ele fez a tradução da Bíblia, ele era um padre católico. Na verdade, ele fez toda a base dele de educação elementar junto com os frades portugueses, mas ele nunca foi um clérigo católico, né? É que naquele momento ainda, primeiro século da Reforma, tanto os sacerdotes católicos romanos, como os ortodoxos, como os protestantes, os párocos eram conhecidos como padres, né? Por isso que em algumas traduções mais antigas vem tradução do padre João Ferreira de Almeida. Bom, quando ele se torna presbítero, ele vai em missão para a Índia. E nesse processo ele ainda estuda, né, ele se torna especialista em grego e hebraico antigo, e ele começa a traduzir os evangelhos. Ele fica muito tempo em missões na Índia, até que ele é perseguido pelos portugueses católicos ali, e ele é condenado pela Inquisição a ser queimado. Então ele foge, ele volta para a Holanda, ele assume a igreja ali na Malásia, em Malacca, e fica ali até 1689. Ainda nesse período, em 1670, 71,
ele termina a tradução, porém começa uma incansável batalha para a revisão. Uma das questões que os revisores tratavam muito era da erudição, né? A alta erudição de João Ferreira de Almeida, que tornava difícil as revisões, né, das traduções, e ele acabou sendo meio que um patinho feio, porque ao mesmo tempo que ele era atacado, perseguido pelos portugueses, né, lembrando que havia uma batalha muito grande entre Portugal e Holanda para dominar ali Java, Malásia, tal, aquela região. Então, ao mesmo tempo que ele era perseguido pelos portugueses por estar participando de uma igreja reformada holandesa, os holandeses não viam ele com bons olhos por ser português. Mas em 1671 ele termina e fica essa batalha para ele conseguir fazer as revisões e publicar os evangelhos. Em 1689, com 60 anos, ele é jubilado, ele se aposenta do cargo de pároco ali da igreja de Malaca, e ele dedica os últimos anos da vida dele, já está cansado, imagina, várias doenças que ele acabou sofrendo ao longo da vida, por estar num país ali tropical, e da época ali do século 17, e aí ele continua e ele morre em 1691. E ele traduz então todo o Novo Testamento e traduz o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 21. Depois, um outro pastor, discípulo dele, Jacobs, que termina a tradução. E só em 1711 é que essa tradução ela é impressa e publicada pela primeira vez pela Igreja da Inglaterra, a pedido de missionários dinamarqueses que estavam fazendo um grande movimento missionário, nas Índias, na África e até na China, Cantão, lugares aonde se falava a língua portuguesa. E ele inclusive influencia até a tradução da Bíblia católica para o português, porque em 1753 a Igreja Católica ela decide traduzir também a Bíblia para o português, contrata lá o João Figueiredo para fazer a tradução, mas ele não conhecia nem grego nem hebraico. Então ele pega a Bíblia, a Vulgata, uma tradução da Vulgata, e com o apoio da edição de João Ferreira de Almeida, ele traduz a Bíblia para o português. Então, o grande sonho, a intenção que Deus coloca no coração de João Ferreira de Almeida era traduzir a Bíblia, porque ele buscava um avivamento e ele queria construir uma reforma em Portugal. Mas os planos de Deus eram totalmente outros, Ele trabalhou a vida inteira por um propósito que ele só aconteceu, mais de 20 anos após a sua morte, Mostrando que o propósito de Deus para a nossa vida é bem maior que a nossa vida. João Ferreira de Almeida, ele também foi um dos responsáveis por todo o processo missionário no Brasil, porque foi a primeira tradução que se tinha de português. Então todos os missionários americanos, missionários ingleses que vieram para o Brasil, eles usaram a tradução do João Ferreira de Almeida. Então é uma história incrível que nos mostra, eu queria tirar dessa história 3 pontos. Primeiro, quando Deus realmente ele coloca um propósito na nossa vida, a nossa vida ela não tem mais sentido a não ser que esse propósito seja cumprido. Segunda coisa, o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior que a nossa vida. E o terceiro ponto, não há limites para aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. É isso.